Olá, ouvintes do YouTube para Desporto Acessível da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria do Paradesporto. Nosso entrevistado é o professor doutor Otávio Furtado. No bate-papo de hoje será abordado o tema Paradesporto para pessoas com deficiência visual, experiências e desafio entre a prática e a ciência. Eu, Geisiane Mello, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência através do paradesporto. Nosso convidado é formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, além de ter feito seu mestrado e doutorado na mesma instituição. Já o pós-doutorado foi na Universidade de São Paulo. Atualmente atua como professor do ensino superior na área da Educação Física Adaptada na Universidade de São Paulo, e tem como principais linhas de pesquisa a atividade física para pessoas com deficiência visual e esporte paralímpico. É com imensa honra que recebemos para esse bate-papo o professor Dr. Otávio Furtado. Agradecemos muito a sua presença, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gesiane, eu agradeço o convite, é uma satisfação poder colaborar com o projeto de vocês. Eu sou um homem de 45 anos, pele branca, cabelos castanhos que começam a ficar claros, começam a aparecer algumas rugas no rosto também. Eu estou vestindo uma camisa de gola polo azul e estou pronto para responder as perguntas. Muito bem-vindo, professor. Obrigado imensamente por aceito do convite. Professor, diante da sua larga experiência com os esportes paralímpicos e principalmente com os relacionados às pessoas com deficiência visual, gostaríamos de saber quais são os principais desafios do ensino do paradesporto para esse público. Geisiane, eu entendo que existem dois aspectos que precisam ser considerados. Um, quem vai ensinar, e o outro, quem vai ser ensinado, né? Então, talvez a primeira questão ela tenha que ver com quem vai ensinar, tá? Então, a gente tem que pensar qual que é o perfil desse profissional. Até o final do século passado, talvez o principal profissional que atuava com esse esporte paradesportivo não era o profissional de educação física, mas sim o pessoal da área mais assistencial. A partir daí, a gente começa a ter uma formação maior de profissionais da área de educação física, principalmente os bacharelandos em educação física, e eles começam a assumir o espaço, então, que de fato faz parte da atuação deles. Bom, a gente tem que pensar que na formação do bacharelando em educação física, ele tem as disciplinas que são específicas para a sua formação para atender a pessoa com deficiência, e também a gente tem que considerar outros dois ambientes importantes, que são os projetos de extensão, que geralmente estão sendo desenvolvidos nas universidades, e também os estágios, que, sobretudo agora mais daqui para frente, né, com a nova regulamentação, com as novas diretrizes curriculares, os profissionais de educação física vão ter que cumprir uma carga horária curricular maior. E aí acaba existindo uma possibilidade maior de aprofundamento, de aprendizagem nesses projetos do estágio. Bom, sim, além desse ambiente universitário, a gente tem que considerar também as possibilidades de aprendizado pelos projetos ofertados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, pelas confederações específicas de cada deficiência, que tem também trazido cursos, sobretudo online, que tem ajudado muito na formação desses profissionais. E cabe a gente também colocar uma questão importante, né, que como o esporte paralímpico, ele ainda não se profissionalizou amplamente, a gente tem a grande maioria dos profissionais, como a gente pelo menos pode ver no trabalho do professor Alessandro Tozin, que esse profissional de educação física que trabalha no goalball, no caso, ele acaba sendo treinador de uma equipe, né, e acaba tendo um outro trabalho. Então, raramente você vai ter um profissional que trabalhe somente com o paradesporto. Então, esse é um desafio ainda que precisa avançar,
para que o profissional de educação física possa assumir com mais tranquilidade profissional para sua carreira e se dedicar com mais integralidade ao paradesporto. Então, esse é um aspecto, e o outro aspecto é de fato, a pessoa com deficiência visual. E aí a gente tem que entender quem que é esse possível participante. É o jovem, é o adulto ou é o idoso, né? O idoso dificilmente ele vai se envolver no paradesporto. E na população brasileira, o maior grupo de pessoas com deficiência visual está nessa faixa, tá? Mas a gente tem um grupo grande de jovens e adultos que estão aptos e podem participar do paradesporto nas suas diferentes modalidades, tá? Então, a gente tem que também considerar se essa pessoa é cega ou se tem baixa visão. Porque uma coisa é você ensinar para uma pessoa que não enxerga nada e a outra pessoa é você ensinar para uma pessoa que consegue ter uma visão razoável, até que estaria classificado ali como B3, né? Dentro da classificação B1 cego, B2 enxergar um pouquinho e B3 enxergar um pouco mais. Então, para a gente pensar em adesão e aderência a programas paradesportivos, a gente tem que pensar também se essa pessoa ela teve uma condição congênita ou adquirida. O ensino vai ser diferente para cada uma delas, porque as experiências prévias foram diferentes. E aí, se a gente fala de modalidades individuais ou coletivas, é necessário a gente olhar para cada um dos fenômenos. Para você ter um grupo de pessoas com deficiência visual, por exemplo, para praticar o futebol de cegos ou para praticar o goalball, dificilmente você vai conseguir ter isso numa cidade muito pequena, por causa da prevalência de deficiência visual nessa população. Mas se você pensa numa modalidade individual, já é possível. E aí, diversos programas, diversas opções passam a ser possíveis para enfrentar esse desafio de atender a pessoa com deficiência visual no paradesporto. Sim, sim. Aqui na minha audiodescrição, agora eu apresento a minha gata Lola, que acaba de aparecer na janela. Bem-vinda, Lola. Excelente participação na nossa entrevista. Obrigado. Eu só queria complementar aqui que a gente tem que pensar o cenário também para os jovens que vão ter talvez o primeiro contato com o paradesporto na escola, na rede regular, tá? E na rede regular ou na instituição especializada. E aí esses dois locais, eles apresentam seus desafios específicos. Então, se a gente pensa que a instituição especializada, que por muito tempo foi o local principal de formação, talvez, do futuro para-atleta, ela tem perdido um pouco seu protagonismo por causa da lei de inclusão, da obrigatoriedade de matrícula dos jovens com deficiência na rede regular. Então, esse local específico que contava com um profissional especializado para o atendimento da população, esse local passa a ter uma redução dos participantes. E, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento das crianças, dos adolescentes com deficiência visual participando da rede regular. E aí, a questão da inclusão nas aulas de educação física passa a ser um grande desafio, porque você tem outros 20, 30, 40 alunos para serem atendidos, e aí como que você vai dar uma ênfase específica num paradesporto? Fica tendo uma certa limitação, né? Mas ainda assim a gente pode pensar em locais que tenham estrutura e tenham possibilidade de congregar um grupo maior de jovens com deficiência visual para praticar a modalidade em associações, em instituições, em ONGs. Tem muitas instituições hoje que têm feito a captação de recursos para poder promover o paradesporto nas localidades. Isso tem ajudado bastante a sua difusão, a sua promoção, né?
as prefeituras ainda carecem muito de desenvolver o seu papel para participar, para aumentar a participação das pessoas com deficiência visual no paradesporto. A gente tem notado recentemente no próprio Congresso de Pedagogia do Paradesporto, a gente pôde ouvir a fala de um dos participantes indicando que um percentual mínimo de prefeituras promovia a prática do paradesporto, né? De modo geral e de modo específico para a pessoa com deficiência visual passa a ser mais limitado. Mas talvez para os esportes mais individuais seja mais possível, como natação e atletismo, né? Os esportes coletivos, isso ainda fica mais limitado. E aí a gente tem que imaginar que as universidades também têm um papel, principalmente pela promoção dos cursos de extensão, que muitas vezes estão ligados a projetos de pesquisa, e mais uma vez o Comitê Paralímpico, com as suas Paralimpíadas escolares, com as atividades de fomento, com as criações dos centros de referência, e o desafio não é pouco. São vários pontos a ser discutido, né? Desde o profissional que vai atuar com essa população, até mesmo como a sociedade, por meio da acessibilidade, da inclusão, vai receber essas pessoas para a prática do esporte adaptado, do paradesporto e afins, né? Tendo na perspectiva do paradesporto, no contexto de saúde, lazer e rendimento, qual o papel da prática baseada em evidência no desenvolvimento do paradesporto para pessoas com deficiência visual, na sua perspectiva? Eu acho que a gente pode pensar o aspecto da saúde e do lazer, de certa forma, conectados. A gente não consegue desvencilhar eles dois, né? Quando a gente vai para o treinamento paradesportivo, a carga de empenho, de esforço é maior e o enfoque talvez não necessariamente seja na questão da saúde. Mas pensar que a pessoa com deficiência visual, ela naturalmente tem um nível reduzido de prática de atividade física, o paradesporto é algo super desejável para que elas possam se engajar de modo permanente. É um desafio não só para a pessoa com deficiência visual, mas para todos nós, né? Mas particularmente para essa população que a gente está tratando hoje, deixar por conta deles esse engajamento é muito complicado. Então a gente tem que ter diversos agentes, diversos elementos para facilitar a sua prática regular. E tem se mostrado pelas evidências científicas muito positivas e que se a gente considera a deficiência visual como uma deficiência sensorial somente, e que nenhum outro sistema orgânico esteja comprometido, então a prática do paradesporto vai ter um benefício similar àquele que pessoas sem deficiência podem obter com a prática de diversos outros esportes, né? Mas eu posso, por exemplo, citar um estudo nosso de 2016, realizado com jovens praticantes de goalball das Paralimpíadas escolares, que eles obtiveram níveis de aptidão física similares a crianças sem deficiência na mesma faixa etária. Então, o esporte tem um papel importante nesse sentido da promoção da saúde, né? Ele tem um aspecto muito positivo, que é a motivação. A prática do esporte, ela faz com que a gente queira interagir, competir, se desenvolver, e isso traz benefícios também no aspecto social, emocional, cognitivo. Tudo isso é muito importante, com um risco muito baixo, né? A gente pensar que talvez o principal risco seja para algumas pessoas com deficiência visual que tenham glaucoma ou uma tendência para deslocamento de retina, né? De repente, uma prática de um esporte coletivo com bolas pode ser um pouco mais perigosa para, de repente, levar uma bolada, né? Ou ter um contato com o olho e perder
resquício visual, tá? Mas pensar na perspectiva do treinamento regular, a gente não pode desconsiderar o aspecto do profissionalismo, porque a pessoa que se engaja desde cedo e treina regularmente, ela vai buscar uma carreira. Então, a preocupação com a carreira é muito importante, e as evidências têm mostrado que os aspectos fisiológicos de periodização de treinamento não fogem àqueles dos outros esportes similares. Se a gente pensar no atletismo, por exemplo, o atletismo para a pessoa com deficiência visual, ele segue os mesmos princípios do atletismo para pessoa sem deficiência visual. A gente tem que, talvez, e uma coisa que já foi feita é estudar o perfil dos guias, né? Qual que é a diferença que você tem que ter de tempo do guia para o atleta com deficiência visual quando ele precisa de uma orientação. Então, isso as evidências já têm sido apresentadas e tem, com certeza, influenciado o resultado das competições que, ano a ano, tem evoluído, né? A gente mesmo tem feito alguns estudos com análise do jogo, do goalball particularmente, e identificado vários fatores que são favoráveis para a obtenção do êxito nas modalidades. Eu não sei se é coincidência ou não, mas o Brasil é o país que mais pesquisa sobre o goalball e, ao mesmo tempo, é o que tem conseguido os resultados mais consistentes, pelo menos para a equipe masculina, né? Então, as evidências precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga avançar no entendimento das modalidades. Pensando nessa perspectiva do goalball, nosso tempo está ficando curto, gostaria que você dissesse para a gente, frente à sua experiência nessa modalidade, contasse para o nosso público como a modalidade pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual e quais são as maiores barreiras pedagógicas para o ensino do goalball para esse público e como superá-las. Tá. Eu acho que o atendimento específico da pessoa com deficiência visual ele tem que ser diferenciado do atendimento na escola. Então, talvez o medo do profissional que se inicia numa carreira de atendimento exclusivamente à pessoa com deficiência visual possa ser um dos fatores mais limitantes, assim, né? A gente pensa em relação ao goalball. E a formação na graduação é muito importante e muitas vezes a gente esquece de conversar com o próprio atleta. Esse atleta ele vai ensinar muito para a gente como profissional de como lidar com ele, né? Os cursos certamente ajudam, mas a vivência que o profissional de educação física vai ter vai ser fundamental. E potencial que pode ser desenvolvido, o potencial humano do atleta com deficiência visual, eu acho que na prática do goalball assim se destaca, porque ele passa a ter mais autonomia no seu dia a dia, melhora a mobilidade, a interação com seus pares é muito positiva, melhora a comunicação. Então, tudo isso colabora para que a gente fuja um pouco daqueles males do século ou da década, nessa época de transição do isolamento social para um convívio mais próximo, que é lidar com o relacionamento interpessoal e que pode, com certeza, favorecer o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e, para alguns deles, até uma profissão, né? Sim, sem dúvida. E é interessante que um dos maiores receios, né, que o profissional de educação física enfrenta é o medo. E às vezes é só perguntar para a pessoa com deficiência quais são os caminhos para facilitar a comunicação, o ensino do movimento, enfim, daquela modalidade que aquela pessoa se propõe a praticar, né? E é até curioso, Gesiane, que na nossa prática, quando a gente trabalhava com goalball,
bastante tempo eu trabalhei com goalball, equipe de Paulínia, e às vezes a gente não conseguia encontrar uma solução pedagógica para ensino de uma determinada técnica, de uma determinada ação. E aí a gente passou a conversar com um dos atletas que era um dos mais experientes. Ele passava a ensinar os atletas mais jovens, porque ele falava do mesmo lugar, né? Sim, A gente, como vidente, às vezes a gente tinha dificuldade de explicar uma determinada ação. sim. Acho que isso é fantástico. Como que a pessoa com deficiência consegue transmitir as suas dificuldades e a gente tentando amenizar de uma forma que facilite todos os processos pedagógicos e o ensino daquilo seja uma forma mais fácil e, e divertida, vamos dizer Exato. assim. Uhum. Pensando nesse cenário, professor, e falando ainda sobre o goalball, né? Quais têm sido os resultados observados nas pesquisas? Afinal, são mais de 70 anos de prática e apenas 2 décadas de ciência. Você já mostrou alguns resultados aqui para gente, mas poderia aprofundar um pouquinho Uhum. mais? Claro, tem um trabalho recente publicado pelo nosso grupo, né? A Isabela Alves, que hoje é doutoranda da PET Unicamp. Ela Sim. fez uma revisão bem ampla, bem completa, e ali ela pôde ver que, de fato, a gente tem um crescimento muito considerável das pesquisas nas últimas 2 décadas, e o Brasil, pelo menos no estudo dela, foi identificado como um dos que mais pesquisou. Só para retomar aquilo que a gente falou sobre o desenvolvimento do global no Brasil, ele avançou muito, coincidentemente, junto com as pesquisas. E, e aí a gente tem um outro país também que estuda bastante, que é a Turquia, né? Tem um grupo de pesquisadores turcos, que coincidentemente também tem resultados muito positivos, mais pelo lado feminino, tá? Mas dá para a gente considerar que a educação o uso do goalball como ferramenta nas aulas de educação física tem sido muito utilizado, e o pessoal tem visto que como uma ferramenta dentro das aulas de educação física e como um elemento da cultura corporal do movimento, ele permite que se explore aspectos diferentes de outras modalidades que não sejam aquelas específicas para a pessoa com deficiência visual. E quando a gente cerceia a visão, a gente passa a dar atenção a outros sentidos e isso é muito provocativo durante as atividades para aquelas crianças que não enxergam, né? Então, ele tem um aspecto muito positivo de sensibilização das outras crianças com deficiência visual, sem deficiência visual, que tem sido visto em alguns estudos, né? A gente tem estudado bastante a questão da análise de jogo, da análise de desempenho. Vários estudos já foram publicados a partir, não só a gente, mas outros pesquisadores também, europeus. E a gente hoje entende mais o goalball, certamente, as suas nuances, né, os seus padrões, onde você consegue identificar locais em que o arremesso é mais eficiente, tanto durante o jogo quanto nas penalidades. A gente consegue entender a análise do movimento, o arremesso com giro, né, um arremesso com uma corrida frontal. Isso tudo já está explicado. Que não tem sido muito estudado, Gisiane, é a questão dos testes, e não tem sido muito, a gente não consegue ver testes validados para equipes masculinas ou femininas de alto rendimento ou não. Então, isso ainda precisa ser mais bem desenvolvido. Eu sempre converso com o professor Ciro que ele fala muito, ainda falta muita coisa a se fazer, né? E entre elas é a validação de testes considerados simples, acessível a todo qualquer espaço, seja em campo ou em laboratório. Isso mostra o desempenho desse atleta e como o treinador deve melhorar ou
colocar uma fase de recuperação, por exemplo, né? Mas ainda há muita coisa a se fazer, porém, aquilo que o Brasil está produzindo já está tendo resultados bastante expressivos. Imagina se a gente ter avançar nesse contexto ainda mais na pesquisa, né? Professor, infelizmente a gente está chegando ao finalzinho, mas gostaria que você rapidamente sugerisse para a gente 2 trabalhos para que os ouvintes pudessem ler sobre pessoa com deficiência e paradesporto. Claro. Eu destacaria um trabalho que envolve, inclusive, o professor Ciro, né, e seu orientador, o professor Gavião de Almeida, que foi talvez o primeiro livro estruturado assim, com diversos capítulos tratando do goalball, que se chama Goalball, Invertendo o Jogo da Inclusão. Está publicado na editora Autores Associados e se encontra facilmente à venda na Amazon, por exemplo. E o outro é um artigo que é mais acessível, que é o artigo da Alves, de 2020, que foi publicado na série CBCE há 40 anos. Esse material é acessível e traz todo o cenário científico relacionado ao goalball. Sim. Professor Otávio Furtado, agradecemos muito a sua participação no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Lembramos que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Não esqueçam de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos, estudantes e lembramos que essa entrevista também estará disponível no Instagram CBPP22. Até a próxima e vinheta de encerramento.